Enéas acaba de deixar a ilha de Cartago e o que ele vê do seu navio é aquela grande fumaça, uma nuvem de fumaça subindo ali do litoral da praia, que ele não consegue identificar muito bem, mas que ele toma como um mau presságio. E nós, que somos leitores, sabemos, né, que esse mau presságio se confirma, né, que esse mau agouro, essa vista aí do Enéas, ela é de fato terrível, porque acontece que é a pira onde está ali o corpo de Dido, né, onde Dido cometeu suicídio. Coisa que o Enéas só vai descobrir mais adiante, mas é com isso que a gente começa o livro quinto, né, o quinto canto aqui da Eneida de Virgílio. Apesar de começar, né, desse jeito relativamente trágico, com essa contemplação, essa vista do Enéas aí, da fumaça, né, que a gente sabe que é a morte, que representa a morte de Dido, esse capítulo é muito mais tranquilo, é um canto muito mais suave aí do que os que a gente vinha lendo até agora. Inclusive no começo dele, o João Ângelo Oliva Neto, né, que é o editor, né, o editor não, o organizador e apresentador dessa edição feita pela Editora 34, ele coloca uma nota falando que esse capítulo ele tem um pouco de alívio cômico, né? Ele aparece numa posição para de fato aliviar a tensão que se construiu, sobretudo com o canto 4. E é com isso que eu gostaria de começar aqui, porque de fato esse capítulo 5 ele soa até um pouco estranho. Se a gente emenda, vai numa leitura direta, sai dos 3 primeiros, né, dos 4 primeiros cantos e chega nesse quinto, a gente recebe uma espécie de banho de água fria, porque a gente está carregando uma tensão, está construindo uma tensão no caminhar dessa narrativa, e o que esse canto quinto faz é basicamente dizer e falar, não, peraí, vamos suavizar um pouco antes de continuar com essa coisa, porque a gente não pode seguir com tanto mal-estar. Então é por isso que depois da tragédia de Dido, né, da Dido de Cartago, essa mulher que morreu ali de amores por Enéas, o que a gente vai assistir é um capítulo que começa aí com Jogos Olímpicos, né, com festividades olímpicas, com alguns esportes aí praticados por Enéas e pelos outros romanos, na verdade por Enéas não, mas propostos, administrados por Enéas por seus companheiros ali, para poder aliviar e quebrar com essa tensão da tragédia de Dido. A pergunta que fica é como continuar, né, essa história depois de fato sair de um capítulo com começo, meio e fim trágicos, né? Depois de um capítulo como foi o canto 4 aí, que coloca essa tensão pra gente, né? Que apresenta aí a tragédia de Dido e que nos deixa, né, um tanto baqueados. Eu cheguei a comentar no vídeo anterior que eu saí desse canto 4 um pouco angustiado, assim, porque eu queria que de alguma forma Dido conseguisse se livrar desse destino de amor trágico, né, construído para ela. Mas como é que é inserida, né, esse alívio e tal? É no tom de comédia, na impressão construída pelo João Ângelo Oliva Neto. Na visão dele, esse capítulo vem respeitando uma espécie de tradição como um capítulo de alívio satírico. E a remissão que o João Ângelo Oliva está fazendo aqui é a tradição grega, que nos festivais de teatro que aconteciam na Grécia Antiga, em Atenas sobretudo, né, a estrutura era a seguinte: você tinha 3 tragédias, né, um tragediógrafo apresentava 3 tragédias e encerrava esse ciclo com um drama satírico. Então, depois de assistir 3 longas peças com dramas intensos, a lá Édipo, Antígona e Édipo em Colono, né, Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono, do Sófocles, entrava ali no fim dessa trilogia um drama satírico que aliviava a tensão, que voltava as pessoas aí para as coisas mundanas e para o risível, porque a vida não é só sofrimento, né, gente? Assim, a gente precisa rir também. E um dos exemplos que a gente tem desse tipo de cena cômica aqui dentro do canto quinto está, por exemplo, no embate, ali na discussão, né, que aparece no meio do canto, num dos jogos, né, entre o Guias, que é um personagem, e os Menetes, que é o seu barqueiro, né, o seu timoneiro ali. Os dois vão discutir rapidamente durante uma das provas, e o Guias vai ficar muito irritado e falar: você não sabe pilotar barco não, e vai jogá-lo na água. O que é muito engraçado, né? De fato, a forma como o Virgílio constrói a cena, né, provoca o riso na gente. A gente acha aquilo tudo um pouco ridículo. Agora, eu acho muito importante deixar muito claro, né, que apesar de ser um capítulo risível e com essas cenas cômicas, essas pontes cômicas, o Virgílio não perde a sua maestria. Pelo contrário, né, o fato de colocar esse capítulo como um entremês, né, isso é outra coisa importante de dizer, ele é entremês no sentido de estar entre 2 cantos que são muito importantes e muito celebrados,
que são o canto 4, com a morte da Dido, e o canto 6º, que é a descida de Enéas ao inferno, né, ao Hades ali, para conversar com o espírito do pai. O canto 5º aparece como um entremês mesmo, né? Um entremês cômico, aí, um alívio entre essas duas grandes peças, né? O que demonstra uma consciência, né, narrativa e estrutural da obra que assim, precisa ser respeitada e precisa ser levada em conta. Né? Não é ingênuo da parte do Virgílio a estrutura adotada aqui, né? A estrutura adotada nesse lance de cantos aí. Inclusive, né, se a gente pensar na própria sequência em que é construída a Eneida, a posição do canto 5º ela vem justamente depois de três cantos que são extremamente agressivos, né, na falta de palavra melhor, 3 cantos que são muito intensos, que é o canto 2º, o 3º e o 4º. Né, o primeiro é uma grande introdução, mas esses 3 da sequência, 2, 3 e 4, são bem violentos, né, nos deixam emocionados. Eles afetam mais a gente. Ainda assim, eu acho importante falar que não é um canto que me toca tanto, né? Eu acho divertido saber, inclusive é um canto que traz muitas informações e detalhes interessantes, mas os acontecimentos dele, as coisas que estão ali, elas não me tocam tanto assim quanto os outros cantos. Mas algumas das coisas que a gente vai descobrir lendo, né, os detalhes aí desse canto 5º, são que, primeiro, passaram-se 7 anos aí desde a queda de Troia. Isso é dito lá no verso 626, que eu acho que é uma coisa importante, porque a gente fica meio perdido nessas muitas temporalidades mencionadas. Ah, passou 2 meses num lugar, 1 ano no outro, 4 meses em outro, 5 meses viajando no mar. Mas quanto tempo passou ao todo? No canto 5º a gente descobre 7 anos desde a queda de Troia, né? Outra coisa que é muito legal de ver aqui é a ascendência romana, né, que na primeira parte aí do canto, que são os jogos, a gente vai ter um elogio, vamos dizer assim, feito pelo Virgílio às famílias principais ali de Roma e do seu tempo. Então o Virgílio está muito atento aí a como agradar, né, como de alguma forma fazer essa média aí com as famílias nobres, as famílias importantes de Roma. E ele vai colocar ali que os guerreiros de Enéas, os guerreiros bravos que participaram desses jogos e tal, que eles estão aí, né, que eles vão dar origem às famílias romanas, né? E outra coisa que fica também, né, por falar em origem, é a origem dos jogos romanos. Os jogos romanos que, para quem não sabe, são assim, os Lundi, né, Ludi, que são um acontecimento, uma parte da praxis cultural romana muito importante. O famoso pão e circo envolve aí os Ludi, né, os jogos. Então aqui o Virgílio faz uma espécie de invenção, uma aposta inventiva para a origem desses jogos da própria cultura romana. E já no que se refere aqui aos detalhes mais estéticos, esse, diferente do canto anterior, vai ser um canto com muitos e muitos e muitos símiles, né? Assim, tem vários símiles, tem um dado momento do canto aqui que tem símiles seguidos, né? Ele faz uma comparação e faz uma comparação dentro da própria comparação. Então, assim, é de fato um recurso que foi muito utilizado para a construção desse canto aqui. Além disso, temos muitos catálogos, né? Os catálogos aí que deixam esse canto até um pouco chato, porque, principalmente quando a gente está na parte dos jogos, de repente começa ali, fulano, ciclano e beltrano participaram, e junto deles tal coisa, o nome do barco é tal, o nome do outro barco é tal, enfim. Os catálogos que são aí um detalhe estético, como eu disse, que acabam fazendo essa quebra, né? Eles não trazem aí, de fato, um conteúdo que é interessante e narrativo. Eles são um recurso mnemônico, um recurso estético aí, invocado pelos poetas e pelos aedos, né? Assim como os itens significativos, que também são, né, mencionados várias vezes nesse canto, porque são os prêmios aí oferecidos pelo Enéas. O Enéas, que vai ser o juiz dos jogos, vai dar prêmios aí, e esses prêmios precisam ser descritos, né, para o leitor. Outro ponto estético que reforça aí a beleza poética e a inteligência narrativa do Virgílio é a imitatio, né? A imitatio que eu já mencionei aqui em outro vídeo, mas que é essa técnica de composição que imita as referências, né, estéticas e poéticas do próprio Virgílio, né? Então ele está imitando Homero, imitando ali os seus contemporâneos romanos, imitando as tragédias gregas,
esse canto vai ser uma imitação, vai trazer aí um espelhamento muito grande com o canto 23 da Ilíada, que é também um canto de jogos, né? No fim da Ilíada, quando a gente já está chegando no final ali da narrativa composta por Homero, ele também vai fazer essa mesma coisa, de estabelecer uma espécie de quebra. Vamos aqui distribuir os espólios de guerra, a armadura de Heitor, e para isso a gente precisa montar um jogo, né? E alivia um pouco a tensão. A Ilíada, que é um livro realmente muito tenso, um livro que se arrasta aí por 7 dias infernais de guerra. Mas vamos entrar aqui agora, né, nos acontecimentos. O que acontece nesse canto, como é que ele está seguindo aí, a que ele dá continuidade. Então, o Enéas, como eu disse, ele acaba de sair ali, ele foge ali de Cartago, né, da terra de Dido, dessa mulher a quem ele amou, e ele vai chegar, ele vai voltar para Sicília, né, ele vai aportar ali na Sicília, que é a terra do Acestes, que também é um Dárdano, ou seja, é também um troiano. Então é uma terra de amigos. E, portanto, sendo uma terra de amigos, ele pode, né, finalmente propor um jogo, né, propor jogos aí. Inclusive a Sicília, né, ela tem um detalhe importante aqui, porque nela está o Monte Eryx, né, que é mencionado várias vezes nesse canto, e de tanto que ele foi mencionado, eu resolvi dar uma googlada, procurar saber um pouco mais. O Eryx, isso é mencionado no próprio canto, né, mas eu acho que tem um peso importante aí para quem está lendo. Eryx é um dos irmãos de Enéas, irmão por parte de mãe, né, desculpa. Ou seja, ele é filho da deusa Vênus, né, filho da deusa Vênus com um gigante, se não me engano, e o Eryx também é um gigante, né. Eu entendi a narrativa dessa forma. Quem souber mais aprofundadamente pode corrigir aí nos comentários. Mas o Eryx, então, é aí um parente, né, um irmão do Enéas, né, e sendo a terra de um irmão, onde o irmão dele está enterrado, seria aí também, reforça a ideia de uma terra segura, além de ser governada pelo Aceste, que é troiano. Agora, outro detalhe muito importante aí sobre a Sicília, que é onde está aí o pai de Enéas, onde estão as cinzas, né, do pai de Enéas, Anquises. E é para ele que o Enéas vai propor os jogos. Os jogos são uma homenagem, uma forma de homenagear aí a morte de Anquises, porque já se passou 1 ano desde que ele morreu, né? O Anquises que morre lá no final do canto terceiro, se não me engano, no final do canto terceiro o Anquises morre, e aí tem o canto ali em Cartago, com Dido e tal, e nesse canto quinto passou 1 ano desde essa morte. Então o Enéas vai fazer essa dedicatória aí, né? Vai dedicar esses jogos a celebrar a memória do pai. E o canto vai começar ali com essa chegada na Sicília, eles vão preparar alguma coisa ali, os ritos, né? Vão fazer um rito mortuário aí para o Anquises, e uma cobra aparece, a cobra que é um signo que até agora na Eneida estava sempre aparecendo como negativo, essa cobra vem e aparece finalmente como um signo positivo, né? O que é inclusive um detalhe importante para sair aí dessa simbologia maniqueísta, né? Porque não é justamente maniqueísta. Não existe a cobra é do mal ou, né, o trovão é do bem. Né? Aqui todos os signos podem representar coisas boas e ruins, dependendo da situação. E a serpente vem e come as oferendas e volta para o túmulo de Anquises, o que é interpretado aí como uma boa, né, um sinal positivo para o começo dos jogos. Uma coisa que eu acho importante comentar é que esse capítulo a gente pode dividi-lo em 2 seções principais, né? dois grandes blocos aí em que se dividem as cenas construídas pelo Virgílio. O primeiro bloco é o bloco, obviamente, dos jogos para Anquises, né? São esses jogos que foram feitos para o pai de Enéas. E o segundo é o do incêndio das matronas, que vai ser um acontecimento acontecendo paralelamente ali aos jogos feitos, né, para Anquises. Então, acho que é muito importante dar essa divisão, essa dimensão, para justamente convidar aí a ideia de simultaneidade. Porque enquanto os jogos ocorrem, né, também está acontecendo ali a coisa das matronas, né, das matronas romanas, ou melhor, né, das troianas. Matrona aqui é usado como um anacronismo do próprio Virgílio, ele usa essa expressão matrona, mas ela é romana, né, e Roma ainda não existia. Enfim, picuinhas à parte, né, é isso que está acontecendo aqui. Na seção dos jogos vai ter muita coisa legal, né, e muita coisa chata também. É nessa parte, sobretudo, que vão estar concentrados aí os símiles, os catálogos e os itens significativos, né? E vão ser 5 jogos narrados em sequência direta, né? Basicamente, termina um jogo e já começa a narração do outro. O primeiro dos jogos é uma corrida de barco, né?
E o prêmio dele, que está lá no verso 249, tem uma écfrase. Écfrase que é um elemento que eu descrevi, né, que eu comentei no vídeo anterior, falando aí sobre a mortalha, que é a fama, né, que possivelmente o Virgílio estava fazendo referência a uma pintura de seu tempo. Mas nesse caso aqui tem uma écfrase de fato, a partir do verso 249, quem quiser conferir pode ir lá, né, que é a descrição de um dos itens significativos, um dos itens que é premiado, aí, dado para o Cloanto, se não me engano, que foi o vencedor da corrida de barcos. O segundo jogo é uma corrida em terra, então depois de dados os prêmios e tal, o Enéas vai e estabelece uma espécie de circo ali, né, um coliseu, um pequeno coliseu em terra para fazer uma corrida, e eles fazem a corrida passada, enfim, ela não é né, um dos jogos mais interessantes. A corrida de barco é bem mais, tem né, na corrida de barco que acontece aquele momento cômico que eu mencionei aqui no começo do vídeo, né? Mas, né, a terceira é um boxe romano. Esse eu achei muito interessante, né? A luta ali entre dois personagens é o Darete e o Entelo, né? São dois personagens que vão digladiar ali nessa terceira prova. E esse eu achei muito interessante, assim, uma luta muito interessante de ver, porque mostra aí, mais uma vez, o domínio do Virgílio das técnicas narrativas. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu fui ler a Ilíada era a capacidade do Homero, né, em termos de composição, de descrever cenas de batalha. A flecha que entra, penetra a carne, sai com a ponta pela costela. Assim, eu acho isso de uma beleza, a forma de descrever, porque é de fato muito desafiador narrar uma batalha, né, dizer o que está acontecendo numa luta. E por isso mesmo eu queria ler aqui um trecho da luta entre o Antelo e o Darete, né, que eu acho muito importante e acho muito bonita, essa luta corpo a corpo. O trecho começa lá no verso 246, né, quem quiser pegar aí para acompanhar, e ele é o seguinte: ambos então se aprumaram na ponta dos pés, ambos aqui, né, os dois que estão lutando, o Antelo e o Darete, né, então se aprumaram na ponta do pé, e para o alto os fortes braços levantam num gesto de atroz valentia. Só um detalhe, essa luta, né, eu disse que é um boxe romano, porque eles colocam uma espécie de saco de areia, um saco de estopa, não sei, nas mãos. Então as mãos deles ficam pesadas, né? Eles têm ali um instrumento na mão que é não só para não machucar a mão e tal, mas para dar um desafio a mais nesses jogos, né? Nessa valentia e tal. Os fortes braços levantam num gesto de atroz valentia. E para trás, afastando as cabeças, dos golpes se esquivam. Então a luta começou. Mãos entrelaçam e aos poucos a luta se torna mais séria. Um, de pesagens, confiava no próprio vigor e no vício da mocidade. O outro, grande e membrudo, porém já pesado no movimento das pernas, do forte arcabouço lhe saem roucos anélitos. É importante aqui essa descrição brevíssima dos dois personagens que estão lutando, porque o Ancleste aqui ele é um senhor, ele é um homem da Sicília, um velho da Sicília, e ele é um homem velho de fato, né? E ele está enfrentando aí o Darete, que é um jovem, né? Um moço que está na flor da idade, um guerreiro troiano, sim, fortíssimo, né? E esses dois vão se enfrentar. Roucos anélitos. Golpes inúmeros se reciprocam nos flancos ocos, nos ombros bem postos da forte armadura. Rápidos punhos passeiam nas frontes, nas moles orelhas. Com a saraivada dos golpes, os duros molares estralam. Pesado Entelo mantém-se de guarda e restringe a defesa a movimentos do tronco e a manter sob a mira do adversário. O outro é tal qual um guerreiro que assalta com seus apetrechos bélicos uma cidade ou castelo construído num monte, a procurar com malícia algum ponto mais fraco, investindo daqui, dali, de mil modos, sem nunca alcançar o objetivo. Antelo a destra levanta, disposto a atacar, mas Darete prevê o golpe que do alto desaba e se esquiva habilmente com o movimento do tronco, frustrando o destarte e a investida. E a luta, enfim, continua entre esses dois. Vai ter Antelo como vitorioso, ou seja, o velho como vitorioso, que também é uma forma do Virgílio elogiar a velhice, né? A velhice aí muito respeitada.
como eu disse, né, a referência a Nestor, enfim, ao próprio Anquises, o lugar da velhice nessa cultura é muito importante. Os velhos são muito importantes e muito respeitados aí pela sabedoria, não só na cabeça, na astúcia, mas também a sabedoria de guerra, um saber do próprio corpo, da própria luta. Então a gente chega no quarto jogo, que é o arco e flecha. O Enéas vai amarrar uma pomba, né, no alto de um mastro de uma das embarcações, ou no alto de uma árvore, eu não me lembro mais qual dessas coisas, mas ele amarra ali uma pomba e o objetivo é acertar a pomba com uma flecha. Terrível, né? Mas eu acho que o mais importante desse ponto é a arbitrariedade do próprio Enéas na concessão da vitória, porque, né, o desafio era acertar a pomba, mas não é quem vai acertar a pomba quem vai ganhar. Existe toda uma relativização por parte do Enéas aí, que coloca ele de fato na posição de juiz. É uma forma que o Virgílio encontra de colocar de novo, mais uma vez, que é o Enéas quem se destaca, é ele que está acima aí dos outros e tal. Por fim, o último jogo não é bem uma disputa olímpica aí, está mais para um cortejo ou um desfile de cavalaria que é feito pelos jovens, né, pelas crianças aí, entre elas o Ascânio. O Ascânio, que nesse canto, eu tinha esquecido até de mencionar isso mais cedo, é um detalhe cultural importante, o Ascânio atinge a maioridade nesse canto. É o momento em que ele joga o elmo no chão assim, assume a palavra e diz eu sou. Eu sou, que é uma expressão fortíssima, né? Quantas vezes o Enéas mesmo já não disse essa mesma frase. Mas enfim, o último aí jogo seria esse desfile dos jovens cavaleiros e tal. Terminados os jogos, né, depois desse desfile, a câmera vai se deslocar, né? Esses efeitos cinematográficos são sempre bons aí de lembrar, né? As técnicas cinematográficas desses poemas épicos, mas a câmera vai se deslocar para o litoral e vai mostrar as matronas, as troianas ali, mais velhas sobretudo, chorando e se lamentando por Anquises. E é nesse momento que Juno, né, a deusa ali que odeia Enéas, sabe-se lá por qual motivo, né? Já comentei o motivo aqui, gente, né? Mas enfim, esse ódio aí desmedido da Juno, ela vai fazer uma maquinação, um plano maligno aí para mais uma vez atrapalhar a chegada de Enéas à Itália. E o que ela vai fazer? Ela vai enviar a Íris mais uma vez, a Íris que foi a mesma que separou Dido de seu corpo, né, o espírito de Dido do corpo, mas ela envia Íris para entre as matronas para destilar ali o caos. E o que a Íris vai fazer é se misturar no meio delas e dizer, né, assim, gente, a gente está tão cansado de viajar e tal, por que a gente não fica por aqui? Né? Mas como que a gente pode ficar por aqui? Simples, vamos incendiar os barcos. E é o que elas fazem, né? Eu acho que nesse momento tem até um detalhe muito importante, que é onde acontece uma das cenas de reconhecimento. As cenas de reconhecimento, para quem não conhece, é quando um personagem passa por uma espécie de epifania e reconhece uma divindade, reconhece um outro personagem que até então estava se escondendo. A cena de reconhecimento mais famosa que a gente tem é a do Odisseu, com a sua, né, se não me engano, sua serviçal, né, a cuidadora ali do Odisseu quando criança e tal, que ela está dando banho nele e o reconhece pela cicatriz, e aí rola a epifania, né? É o Odisseu que estava todo desfigurado, né, ali na sua chegada em Ítaca. Mas enfim, nesse momento tem uma cena de reconhecimento de uma das matronas, a mais velha delas, de novo, né, o senil aí como sábio, que reconhece o semblante de uma deusa naquela mulher e fala para as outras, né? Tomem cuidado, é uma deusa que fala. E no momento em que a deusa assume a forma de divindade, tendo sido reconhecida, elas se sentem aí incendiadas, né? A palavra, eu não sei se é uma questão de tradução, mas o termo incendiado aqui é muito acertado. Sim, porque elas são incendiadas aí pela figura da deusa e imediatamente começam a queimar os barcos, né? Os barcos dos troianos. A mensagem da confusão ela corre rapidamente, chega até onde os troianos estão fazendo seus jogos para Anquises, e o primeiro a correr lá para acudir, né, para falar com essas senhoras ali, perguntar o que está acontecendo, é justamente o Ascânio, que é onde ele fala de um jeito maduro, né, ele fala maduramente e alcança a maioridade, onde ele diz eu sou o Ascânio, né, sou eu aqui, que está lá no verso 670, a fala dele começa no verso 670, e ele vai apaziguar, perguntando, né, o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão queimando nossa esperança. Esses barcos vão ser usados para construir Nova Troia e tal.
E ele chega lá, diz eu sou e tal, e é nesse momento que se apazigua aí, né, os ânimos, é que elas tomam consciência da besteira que elas estão fazendo, né? Essas mulheres que foram lá incendiar os barcos. Quando está tudo apaziguado, o Enéas vai chegar depois, claro, também, né, vai ver aquela queima e tal, e ele vai pedir uma prece, né, pelo amor de Deus, Júpiter, ou melhor, pelo seu amor, Júpiter, desaba uma chuva, me ajuda, por favor, ou então me manda um raio e me mata de uma vez, porque eu não consigo chegar à Itália. E Júpiter vai atender a prece e vai fazer desabar um aguaceiro ali que vai apagar os barcos. E nesse momento, mais uma vez, o Enéas vai se ver dividido, porque ele perdeu uma parte das embarcações, outras estão danificadas, e ele fica assim, será que eu fico na Sicília ou será que eu vou para a Itália? Vai ser o Nautes nesse momento, o Nautes que é um profeta da própria Sicília, ligado à corte ali do Acestes, né, que vai falar com Enéas que ele não pode fugir do seu destino, que ele não pode recusar o destino que foi prometido a ele, que é o de, né, inaugurar a Nova Troia. Mas ele dá um conselho, ao mesmo tempo que ele fala isso, né, ele dá um outro conselho, que é o de dividir, né, a frota. As pessoas que querem ficar na Sicília, as pessoas que não buscam glória, né, e que são mais velhas, mulheres e crianças, devem ficar. Eles devem permanecer na Sicília com, né, claro, o aval aí do próprio Acestes, que é o dono daquela terra, mas elas devem permanecer ali e criar uma nova Troia, mais uma vez criar uma nova cidade. Eu gostaria de dizer aqui que é bom perceber esse tipo de coisa, como que Troia vai deixando, né, assim, marcas, vai deixando as suas marcas ao longo de todo esse lugar, o que vai ser uma espécie de antecipação da própria expansão do Império Romano. Então, onde quer que os troianos e Enéas passam, eles plantam uma semente, vamos dizer assim. Eles deixam ali a semente de um povo que vai inaugurar uma nova cidade, uma nova réplica aí da glória de Troia. Mas mesmo aí orientado pelo Nautes, o Enéas não confia, ele continua ali se sentindo dividido, e no momento que ele está lá, no meio durante a noite, então começa a anoitecer, e ele vai dormir remoendo essa dúvida se vai ou se fica, ele vê o espírito do próprio pai. O próprio Anquises é enviado por Júpiter para dar a mensagem para Enéas e dizer para ele, vá, aceite o conselho de Nautes, né? Leve os guerreiros mais fortes. Esse momento é um em que acontecem vários anéis aí, né? Essa segunda sessão do campo quinto, né? Se a primeira tem muitos catálogos, muitos símbolos, etc., essa segunda da queima dos barcos vai ter muitos dos ring composition, né? Muitos anéis aí deixados pela própria narrativa. E na fala do Anquises tem alguns, né? Leve guerreiros valentes, porque lá você vai passar por maus bocados, né? Leva aí os melhores, os troianos mais valentes, porque lá você vai enfrentar a guerra. Vai começar a Ilíada do próprio Enéas, né? Porque até agora a gente está aí enfrentando viagens no mar, terras estranhas, desconhecidas. Mas vai chegar o momento de lutar em terra, né? Que vocês vão enfrentar essa guerra. E ele escuta esse conselho do pai Anquises, e tem um momento aí que é muito bonito, que ele vê o espírito do pai, e amanhã começa a nascer, e quando a luz toca o espírito, ele desaparece. E aí o Enéas, né, tem uma fala bonita, que, meu Deus, para onde você vai? Né, quem te enviou, ó meu pai? Né? Fique mais um pouco. Né? Lindo. Esses momentos de encontro com o espírito e com a morte são maravilhosos, gente, maravilhosos mesmo. Mas, né, isso tudo para dizer que ele aceita aí o conselho do pai, o pai que vai, né, dando mote para o próximo canto, para o canto sexto, dizer, me encontre no Hades, vá até o Hades para pedir meus conselhos que eu vou te dar o caminho, né, e para você ver toda a descendência aí romana, né, tudo que vai vir de você, tudo que vai nascer de você, os espíritos aí que virão e governarão Roma. Já caminhando para o encerramento desse canto, vai ter uma discussão ali entre Vênus e Netuno, não uma discussão, está mais para um diálogo e um apelo de Vênus para Netuno, para ajudar o filho dela, né? Por favor, Netuno, né? Chega desse diabo, dessa errância pelo mar, deixa o meu filho chegar até a Itália. É o que Netuno vai falar que ele vai deixar, que se dependesse dele, ele já teria chegado. E nesse momento tem mais umas das coisas ali da imitação, né? Da imitatio romana, porque o Virgílio vai invocar algumas cenas célebres da Ilíada, né? No momento, por exemplo, que o Pelida, Aquiles, né, vai enfrentar e vai estar louco ali, matando um monte de troianos, fazendo
um topo, um monte de cadáveres, jogando esses cadáveres nos rios, Xanto e Simoentes, e o próprio Netuno, né, o deus, vai pegar Enéas e salvá-lo, né, de Aquiles, da fúria de Aquiles. Então Netuno, que era favorável à queda de Troia, vai proteger Enéas. Né? De alguma forma ele sabe, né, os deuses não conhecem o tempo, eles sabem o que vem, o que vai, né, etc. Mas enfim, tem essa cena, ela é reinvocada aqui, mencionada e repetida pelo Virgílio, esses resgates aí, os auxílios que Netuno prestou a Enéas. Nesse momento também, o Netuno vai falar aqui, vai comentar que um espírito basta, né? Um sacrifício apenas basta para a glória de todos aqueles homens. E é onde a gente tem, né, mais um anel que ele está fazendo referência ao único personagem e a única tragédia que acontece aí nesse canto de fato, que é a morte do Palinuro, né, que é o timoneiro, né, o navegador aí principal, o maestro das embarcações do Enéas. O Palinuro, que é o primeiro, né, isso é um detalhe muito importante, ele é o primeiro a falar nesse canto quinto. E o que ele fala é justamente como é que eles estão sempre atormentados por nuvens escuras e por maus presságios. Ele faz essa colocação e vai morrer no fim desse canto quinto, né, como uma espécie de pagamento aí, de dívida com os deuses, para que os outros possam sobreviver. A forma como o Palinuro morre, ela é muito estranha, eu demorei até um pouco a entender, porque basicamente o deus Somno, né, o deus Morfeus, aí, que é o deus do sono, vai até ele, se disfarça de outra pessoa, né, e fala, pode descansar que eu assumo a vela. Ele não acredita e imediatamente o sono sopra, né, o sono ali, que toma conta de Palinuro, que cai no mar. Ele cai no mar e morre. E o canto encerra aí com um comentário cultural importante, que é o corpo dos insepultos, né, deixa o espírito atormentado. Isso é inclusive uma alusão à própria Antígona. A luta de Antígona é para poder velar o irmão, porque um corpo não velado está condenado, o espírito está condenado a vagar eternamente no limbo, nunca vai poder descansar. E é o que vai acontecer com Palinuro. Palinuro, que tem seu corpo atirado ao mar, insepulto, vai poder, né, vai ter o espírito vagando aí eternamente. E assim encerra o canto 5. Acho que dá para perceber, com esses meus comentários, com a minha fala, que não é um canto com muitas coisas aí de fato, como o canto 4 e como o canto 6º, né? O canto 6º que é o próximo aí que a gente vai encarar e que tem muita coisa, né? Que são cantos aí de alguma forma centrais. Mas ainda assim tem muito detalhe aqui que a gente pode arrancar desse canto quinto e transformar essa leitura numa leitura proveitosa, tanto para conhecer a cultura romana, quanto para conhecer aqui as estratégias poéticas adotadas pelo próprio Virgílio. Com isso, então, pessoal, eu encerro esse vídeo, né? Agradeço mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando aí essa série. Eu vejo vocês no próximo vídeo aí do canto 6º. Esse vídeo possivelmente vai demorar um pouco mais para sair, porque é de fato um canto que dá mais trabalho, é um canto que a gente tem que ler até com um pouco mais de calma. Eu já iniciei a leitura, mas enfim, é preciso um pouco mais de calma. E é isso, a gente se vê nesse próximo vídeo aí. Espero que vocês estejam gostando aí, deixe aquele like, comenta, compartilhe se quiser. E é isso, e até o próximo vídeo.